Olá, gente. Estamos aqui no nosso canal A Magna Arte da Cura. Eu estive afastado por um período, mas na verdade eu estive afastado, me preparando para gravar esse vídeo de uma certa forma, né? Um assunto tão assim relevante, tão importante, que eu acho que a gente tem que estar bem preparado espiritualmente para poder falar uma coisa tão limpa, tão pura, tão fluídica como a verdade, como a vida, como a água que é vida. A água representa vida, até na Bíblia, né, o próprio Cristo falava: eu sou a água da vida, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E no Velho Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e soprou e abençoou a água e disse que será a fonte de todas as vidas, fonte de geração de vida. Está no Velho Testamento, não sei a parte que está, mas eu sei que está lá. E eu costumo falar as coisas assim mais por intuição, por inspiração, e eu não costumo decorar muito versículos bíblicos, né? Mas embora eu leio, costumo estudar, mas não costumo decorar. E a água, ela representa a humildade, a capacidade de adaptação, a flexibilidade que o ser humano deve ter perante a vida, né? Aliás, a própria palavra humildade vem de umidade. Um coração seco, uma mente seca, seria uma terra seca, né? O nosso corpo é como se fosse uma terra, né? Um coração seco precisa de quê? Umidade, humildade. Essa água que eu estou querendo dizer é uma água invisível, uma água da vida, uma água diferente da água que tem racionamento, que está em falta no planeta, né? Essa água é a água da vida. Essa água da vida é a água que vai dar umidade e humildade no nosso coração, vai limpar nossa alma, purificar, dissolver os males, dissolver os estresses da vida. E aí sim as pessoas vão prestar mais atenção na natureza, né? Acho que o mais importante é essa água verdadeira, que é essa água que vai limpar o caráter, limpar a alma para a pessoa cuidar da água física. O ser humano muitas vezes ele desperdiça as coisas assim compulsivamente, né? As pessoas gastam muita coisa sem necessidade de gastar, dentre elas a água, né? Gasta energia, gasta dinheiro, gasta a vida, gasta a saúde. E a água, sendo o símbolo da purificação, vem bem a calhar esse mundo que nós vivemos, né? De estresse, correria, só pensa na parte materiais. Tem exceções, é claro, muitas pessoas boas que estão batalhando, como eu, vocês que estão curtindo o canal, para melhorar esse mundo no sentido espiritual. E na verdade o sentido espiritual reflete também no material, né? Até no próprio batismo, no batismo, quando a criança ou adulto que vai batizar na igreja católica, batiza criança, né? As igrejas cristãs evangélicas se batizam depois de adulto. Quando você mergulha a criança na água, simboliza que o homem do pecado, o homem do mundo morreu. Na hora que ele sai da água, nasceu o homem novo, né? Isso aí deve ter um significado mais profundo para a gente poder levar para o dia a dia esse batismo. Todos os dias nós temos que colocar essa humildade e umidade dentro do nosso coração. Não adianta você se batizar e no dia a dia estar com o coração seco, uma terra seca, uma mente seca. Hidratar o nosso organismo com água, mas também com a água de Deus, a água da vida. A água não só fisicamente ela limpa o nosso organismo, aumenta o sistema imunológico, nutre as células cerebrais, mas também espiritualmente ela tem esse efeito benéfico de equilibrar a nossa alma, né? E tanto assim é que a água ela fica entre os gases e a terra, né? Ela não é nem vapor, não é, quer dizer, o estado normal dela é não vapor, né? É líquido, né? Mas quando o sol bate, ela vira vapor
e ela fica entre o vapor e a terra. Se ela fica entre o vapor e entre a terra, quer dizer, é como se fosse um equilíbrio, né? Uma transparência entre o vapor e a terra. Seria o vapor simbolizando o lado espiritual, a terra simbolizando o lado concreto e a água simbolizando o meio termo, seria o equilíbrio entre esses dois lados, né? Por isso que Cristo era a água da vida, porque ele estava equilibrado entre a terra e o céu, assim na terra como no céu. A água simbolizando o sentimento, a parte espiritual, e a terra simbolizando a parte concreta. E o Pai Nosso tem um significado muito mais profundo a partir do momento que a gente vê esse sentido, né? A terra com umidade. A umidade que vai fazer a planta crescer, a umidade é que vai fazer a planta crescer com vigor, com viço, e assim a humildade e a umidade, humildade e umidade, lembra bem, é que vai fazer a gente crescer em saúde, em espírito, em criatividade e ter resiliência para viver nesse mundo que nós vivemos, né? Espero que tenham compreendido, tem muito mais coisa para estar falando, mas eu não quero que o vídeo fique muito comprido, porque mais vale poucas palavras bem entendidas, repetida e vivida, praticada, do que muitas palavras que você vê e entra no vídeo, sai no outro. Muitas palavras sem sentimento, sem umidade, sem a umidade que vai fazer o barro ficar concreto, né? Tem que ter humildade para fazer o barro, para formar o vaso. Esse vaso seria nós mesmos. Tudo de bom a todos vocês. Ótimo dia. Paz e bem. Quem quiser, compartilhe para os amigos, curta. Abração a todos.